Bom dia a todos. Disse Jesus, prometeu para nós que onde houvesse uma ou duas pessoas reunidas em nome dele, ali ele se faria presente. Então, com certeza o Mestre está conosco nesta manhã. Muito bom dia a todos, um bom domingo. Que Deus me abençoe hoje, porque esse assunto que eu trago, antes de falar um pouquinho do assunto, eu queria observar uma coisinha. Eu cometi um erro ortográfico ali, Terra é nome próprio, tem que ter letra maiúscula. Mas haverão outros erros. Mas é o seguinte, o tema de hoje, o bem, o mal e a regeneração da terra. A gente tem ouvido, muito se fala, já se produziram filmes a respeito, de que nós estamos, e a doutrina informa, de que nós estamos passando por um processo de transformação planetária. Diz a doutrina que a Terra deixará de ser um plano de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, para ser um mundo regenerado, um mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal. Então, surge essa questão. Muitos tempos que nós vivemos hoje, atualmente, todos nós aqui temos acesso à internet, a informação hoje circula com uma facilidade muito grande. A gente tem visto não só todo o problema da criminalidade, todo o problema da corrupção, mas nós temos visto ideias muito perniciosas circulando no nosso meio, e ganhando força, ganhando adeptos, indo parar no nosso sistema legislativo, movimentos que buscam a regulamentação de determinadas matérias que violam diretamente valores cristãos. A doutrina espírita nos diz que Jesus Cristo é o modelo e guia da humanidade. É o modelo e guia para nós, na nossa condição pessoal, para esta direção da regeneração da Terra. Porque diz a lei do progresso que tudo caminha para frente. Que a reencarnação é um processo divino de reconstrução do ser humano constante. E que nós, a cada dia, a cada passo, devemos nos transformar em pessoas melhores dia a dia. E essa lei de progresso se aplica também aos planetas. A Terra está passando por essa transformação. E dizem para nós, os espíritos, a espiritualidade, a doutrina espírita, que permanecerão nesse novo plano de regeneração aqueles espíritos que estiverem adaptados com esta nova realidade, onde o bem predomina sobre o mal. Então, a gente se pergunta, acabei adiantando, o que a questão do bem e do mal tem a ver com a transição? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, e nós vamos ver que a doutrina nos informa, e aí não sou eu quem estou falando, não estou falando da minha cabeça, estou falando do que a própria doutrina nos informa, que esse movimento de ideias contraditórias, de ideias perniciosas, faz parte também deste processo de regeneração. E que nós, com a ferramenta que Deus nos dá, que se chama livre-arbítrio, devemos aprender a escolher em que polo queremos vibrar. No polo negativo do mal ou no polo positivo do bem. São as construções, as escolhas que fazemos dia a dia e que faremos no futuro e que faremos diante dessa situação que estamos vivendo, que determinarão se nós permaneceremos nesse processo de regeneração, ingressando nesse mundo novo, ou se nós seremos convidados a reencarnar num outro plano, correspondente com a vibração ainda de provas e expiações,
onde o mal predomina sobre o bem. Muito bem, feito esse introito, eu queria alertar o seguinte. Hoje eu trago alguns textos, porque, como eu disse no início, não estou falando da minha cabeça, são textos da doutrina. Então, peço paciência para os irmãos. Peço paciência e peço que acompanhemos a leitura, porque nós vamos construir esse raciocínio juntos, para que nós saibamos a responsabilidade que nós temos. Porque o que é o centro espírita, senão um local onde nós vimos nos informar, nos instruir? A doutrina nos informa todas essas coisas e nos dá as ferramentas para podermos navegar nesta realidade. Então hoje é um domingo que eu peço que nós separemos para um estudo mais sério. Então, não dá para começar sem entrar na questão básica, fundamental. Livro dos Espíritos, livro 3º, as leis morais, o bem e o mal. Questão 630. Nós sabemos, a doutrina nos diz, nesse próprio capítulo, a espiritualidade diz, onde está, como saber qual é a lei de Deus, onde está gravada a lei de Deus? A espiritualidade diz, na consciência humana. Instintivamente nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Sem a necessidade de muita instrução, nós instintivamente sentimos no nosso íntimo o que é certo e o que é errado. E a 630 nos diz o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? Resposta, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, que está gravada na nossa consciência, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir esta lei. Ou seja, veja que não há espaço para tergiversação, não há espaço para relativização. A Trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, nos diz o seguinte, Deus é eterno, absoluto. O Espírito é imortal. A única coisa que é relativa é a matéria. Porque a matéria passa. Hoje existe, amanhã não existe. Deus existe desde sempre e o espírito humano existe desde que foi criado e existirá eternamente, segundo o que a lei de Deus nos informa. Então, apenas o que é relativo são as coisas relacionadas à matéria. O que é relacionado ao espírito, a espiritualidade nos informa. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Não dá para relativizar, certo? Não dá para tergiversar. E a gente vê no movimento espírita, de uma maneira geral, uma certa condescendência com ideias perniciosas, a título de caridade. Não vamos falar contra esta ideia porque estaremos faltando com a caridade. Isso não é caridade, isso é condescendência, complacência. Então nós precisamos saber que a doutrina nos chama, por meio do nosso livre-arbítrio, a escolher, a se posicionar. No livro de Gênesis, numa mensagem à igreja de Laodiceia, João, nas suas visões, diz lá a igreja de Laodiceia, você não é quente nem frio, você é morno. Então, como você é morno, eu te vomitarei. Então, aquele que fica em cima do muro, não pode, vai ser excluído. Junto com quem é frio, diante de certas questões. Então, nós precisamos aprender de maneira... Por exemplo, pega Chico. Chico com aquele jeitinho doce dele, com aquela meiguice. Sempre que ele era chamado a se posicionar, ele se posicionava. Ele dizia o que é certo dentro da doutrina, o que é correto, com aquele jeitinho dele. Meigo, doce, aquela doçura que muitas vezes nós não temos, mas que precisamos aprender a ter. No entanto, ter a firmeza de se posicionar. Continuando, 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Resposta simples e objetiva. Sim, quando crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então nós temos a lei de Deus gravada na nossa consciência e a inteligência para sabermos decidir por nós mesmos o que é certo e o que é errado. Temos a ferramenta do livre-arbítrio que nos dá a liberdade de decidir por um caminho ou por outro e a responsabilidade pelas consequências das escolhas que eu faço.
Eu sou absolutamente livre para fazer o que eu quiser, porém, sou absolutamente responsável por tudo que eu fizer. Não é? Segundo. Continuando. O mal por ação ou por omissão. Reforçando essa questão das nossas omissões. Jesus não se omitiu. Jesus diz para nós, lá no livro de Mateus, nós vamos destacar no final, no Sermão do Monte, em um determinado momento, ele diz, seja seu sim, sim, seja seu não, não. Jesus está se relacionando, não jures por Deus, não jures pelo templo, né? Mas ele também está dizendo para nós assim, não fique em cima do muro, o que é certo, o que é errado, é errado. Posicione-se, decida para onde você quer ir. Né? E Jesus não se omitiu. Aqui essa cena todo mundo conhece. Né? É aquela cena em que Jesus socorre a mulher adúltera que estava para ser apedrejada, né? E as pessoas levam ela para ele, e essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei manda que nós a apedrejamos. O que diz isso? Ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não tergiversa, ele se posiciona. Ele está dizendo assim, jogou a responsabilidade. Se vocês se acham justos o suficiente para apedrejá-la até a morte, atire a primeira pedra. E assumam as consequências. Então, nós pecamos por ação e por omissão. Então a gente se pergunta, basta não fazer o mal para se viver de acordo com a lei de Deus? Basta? Jesus, na doçura dele, na maneira, na paz que ele transmitia, no amor que ele irradiava nas suas ações, ele expulsou os vendilhões do templo. Ele diz, isso aqui está errado, vocês não podem fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus, no amor, na caridade, a expressão máxima da caridade, repreendia os fariseus e os escribas abertamente pelas práticas que eles ensinavam ao povo. Ele não se omitia, se posicionava. E ser cristão é se posicionar, é não se omitir. Né? Vamos continuar. Livro dos Espíritos, livro Terceira Lei, questão 642. Espiritualidade responde, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Situação futura, processo de transição planetária. Quer ingressar no mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal? Quer assegurar a sua posição futura? Resposta, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, o que isso tem a ver com a questão planetária? Temos que fazer o bem nas nossas questões, nas nossas ações diárias, para com os nossos familiares, para com o outro, né? A alteridade fora de casa, a caridade material, né? A assistência que os centros espíritas exercem em massa no país. É suficiente? Ou quando nós nos omitimos diante de ideias que atacam valores cristãos na raiz, também não estamos fazendo mal? Por omissão? E se deixarmos que essas ideias prevaleçam, o planeta ele passará pelo processo de transição. Só que o critério de seleção será: quem não tergiversou? Quem não se omitiu? Quem agiu no bem? Né? Porque está ali, é simples. Por todo o mal que tiver ocorrido, por causa do bem que se deixou de fazer. E fazer o bem é também se posicionar. Questão 643. Kardec pergunta, há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Porque as pessoas dizem, nossa, minha posição, muitas vezes uma posição de governo, de administração, ou de exercício de alguma parcela de poder civil que nós temos, ou por qualquer outra condição, não, eu tenho que
que agir desta maneira, eu tenho que violar determinados valores cristãos. É possível? É um impeditivo para essa pessoa praticar o bem? Resistir a essas ideias, a essas pressões que a gente tem vivido? Resposta: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com o outro para fazer o bem. E a cada dia a vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então vejam só. Aí a gente se pergunta, tudo bem, nós vivemos num país cristão, temos milhões de católicos, milhões de protestantes, milhões de espíritas, somos, segundo a doutrina, o país, a terra do Evangelho. E a gente se pergunta, nossa, o que está acontecendo? Hoje eu tive a notícia, olha só, nós vamos entrar especificamente nesse assunto, mas eu não quero deixar de falar para não esquecer. Eu tive a notícia de que foi aprovada pelo Executivo a liberação de um dinheiro, R$100 mil, para uma organização que chama-se Católicas pelo Direito de Decidir, que apoia a liberação do aborto até 12 semanas. Católicas pelo Direito de Decidir. Aí vieram os representantes e falaram assim, não, mas como? Os católicos, nossos irmãos, são contra. Que organização é essa? Aí um padre católico diz, essas pessoas não falam pela Igreja Católica e não representam, e não são mesmo católicos. Porque atinge um valor direto, um valor cristão básico, elementar, que é a vida. O Livro dos Espíritos nos diz expressamente que aborto é sempre um crime. E muitas vezes a gente vê o meio espírita se omitindo dessa discussão, não se posicionando. Então, os tempos são chegados. Nós veremos que o livro da Gênesis, nós veremos que esse processo faz parte. E nós devemos nos posicionar. Então está lá, ó. O livro da Gênesis, capítulo 18. Se me preocupe que eu estou um pouquinho nervoso, porque o tema é espinhoso, não é? E a gente fica sempre com medo, com receio de ferir suscetibilidades, certo? Mas a intenção é... Oi? A intenção é se posicionar. E é assumir o risco mesmo. Assumir o risco de sair daqui rotulado, de diversas maneiras, mas tudo bem. Assuma a responsabilidade. Porque estou apoiado no que a doutrina nos diz. Olha lá. A nova geração, item 7. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente naturais, puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. Então vejam por que nós temos uma pressão tão grande. A Argentina aprovou liberação de aborto. Pressão enorme para a liberação de drogas. Pressão enorme para que se aprove uma legislação que impõe que nas escolas se ensine o que se chama de ideologia de gênero. Ideologia de gênero, o próprio nome diz, é ideologia contra a biologia, né? A ideologia de gênero diz o seguinte, olha,
Você não nasceu homem ou mulher, isso é uma construção social. Quando nós sabemos, espíritos não têm sexo, mas encarnado tem. Se você nasce homem ou nasce mulher, você tem uma tarefa no campo masculino a desempenhar. O corpo físico, o instrumento físico diz a tarefa. Se você nasce mulher, você tem um campo, uma tarefa a desempenhar no campo feminino. Certo? Isso não tem nada a ver com igualdade de direitos, porque a doutrina diz que somos todos iguais. Não tem nada a ver com igualdade de direitos. Então, esse estatuto da igualdade sexual quer impor nas escolas que esta ideologia de gênero seja ensinada para as crianças. E nós não temos nos informado a respeito e temos nos omitido. E seremos chamados às contas no momento oportuno. Certo? Então vejam só, faz parte do processo natural de transformação, de regeneração da Terra. Qual é o critério de seleção? Quero ingressar no mundo de regeneração? Quero, porque nesse mundo de regeneração prevalece o bem. Quais são os critérios para o bem? Os critérios da moral cristã. A doutrina nos diz, Jesus é o modelo e guia da humanidade. O que Jesus disse para nós? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então, como pais, como mães, como cidadão comum, e como espíritos encarnados que somos, devemos nos posicionar. Certo? Seremos chamados às contas. Muito bem. E aí a gente se pergunta de novo, por quê, né? Olha lá. De novo, não é esse capim aqui falando. Um capim um pouco mais gordinho, mas é um capim, não é nada. Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Felicidade e infelicidades relativas. Questão 932, a famosa questão 932. Kardec pergunta, por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Quando? Quando se posicionarem, quando saírem das suas toquinhas e assumirem que são realmente cristãos, que são realmente espíritas. Vejam só, nós estamos no meio, estava me preparando para hoje, eu assisti muita coisa. Assisti Divaldo, assisti Haroldo. Divaldo foi questionado sobre a questão de ideologia de gênero no congresso que ele foi ministrar, e ele disse, a ideologia de gênero é um delírio da humanidade, é um momento de delírio psicótico, doentio da humanidade. E ele foi extremamente massacrado. Ele está correto do ponto de vista doutrinário, e foi massacrado por espíritas, supostamente espíritas. Né? Haroldo Dutra Dias, na mesma direção. Então, são os bons que não se omitem quando chamados à responsabilidade de dizer o que é. O que a doutrina diz? Ou nós somos espíritas ou não somos. Então vamos procurar uma outra doutrina religiosa que se conforme às minhas vontades. E aí você, numa doutrina que pode tudo, que não tem elementos não tem as balizas a serem seguidas, aí você está livre. Mas a doutrina espírita nos estabelece os limites. Né? Em tudo há limites na vida. Na liberdade, se usam termos muito eufemísticos, né? Fala assim, democracia,
Mas a verdadeira democracia que esses grupos pregam é uma democracia onde a liberdade não tem limites. Quando nós sabemos que toda liberdade traz responsabilidade. A todo direito corresponde um dever. Não existe liberdade total, ampla, completa e absoluta. Para isso a doutrina nos diz, vai ser um ermitão. Vai viver lá isolado no meio do mato, sozinho, aí você pode fazer tudo o que você quiser, sem nenhuma restrição. Então, nós temos que ter consciência de que há limites, de que o não é necessário. Outro ponto. Divaldo, numa dessas conferências, palestras que eu assisti, ele nos diz o seguinte, esse momento que nós estamos vivendo, como nós sabemos, né, nesse processo de transição, as últimas oportunidades estão sendo dadas. Então, essas encarnações de espíritos trazendo essas ideologias, essas doutrinas que afrontam diretamente a moral cristã, são de espíritos, segundo Divaldo, segundo o que a espiritualidade informa para Divaldo, né, provenientes lá da Idade Média, que se sentiram atacados pela moral cristã e hoje voltam para se vingar contra o Cristo, contra os próprios valores cristãos. Isso quem está falando não sou eu, é Divaldo, vocês podem pesquisar, está lá, atacando as bases da civilização cristã, certo? Continuando. A transição e a apartação. Quem conhece Mateus 25, 31, 46? Esse texto é Jesus, né? Ele diz assim, no dia do juízo, o Filho do Homem virá em toda a sua majestade, sentado no trono, cercado de seus anjos, e erguerá diante de si todas as nações, e dirá para os que estão à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai, que tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava com frio e me cobristes, era estrangeiro e me abrigastes. Estive preso e fostes me visitar. Estive doente e viestes me ver. Entra no gozo do Senhor e se beneficiem do reino preparado, né, para vocês. À direita, as ovelhas. E à esquerda, todos aqueles que não viveram a lei do amor. O problema é que a gente confunde amor com complacência, com condescendência, com permissividade. Quando o próprio Cristo mostra para nós que amor não é isso, nós não compreendemos ainda o que é o amor. Quando a gente educa um filho, quando a gente estabelece limites para um filho, sim ou não, nós estamos amando. Tem mais amor muitas vezes no não do que no sim. Por isso que Jesus diz para nós, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Porque muitas vezes a criança não sabe discernir o que é correto, o que é bom, o que é ruim. E os pais, nós sabemos como o dever espiritual tem o dever de guiar aquela criança na formação do seu caráter. Agora, como nós vamos permitir que crianças em processo de formação do caráter, que deveriam estar na escola aprendendo português, matemática, história, filosofia, praticando educação física, vão ter acesso a uma ideologia que vai absolutamente mexer na base, na questão da sexualidade. Tanto problema que nós temos até hoje, ainda hoje, né, na questão do sexo. Quem já leu Sexo e Destino? Né? Vida e Sexo, do Divaldo. E nós vamos permitir que as nossas crianças que estão em processo de formação sejam ensinadas nas escolas, local onde elas deviam ser instruídas, que são educadas pelos pais, permitir que elas tenham acesso a esse tipo de ideologia. A apartação.
Muito bem. Esse texto está lá na Gênesis, capítulo 17, Predições do Evangelho, julgamento final, a transição planetária. Itens 62 e 63. O item 62 é esse trecho do Evangelho de Mateus que eu acabei de mencionar, certo? E agora vem o comentário de Kardec. Devendo o bem reinar sobre a terra, será preciso dela excluir os espíritos endurecidos no mal, por ação ou omissão, e que poderiam acarretar-lhe perturbações. Deus já os deixou pelo tempo necessário à sua melhoria. Mas no momento em que este mundo deva ser elevado na hierarquia dos mundos, mediante o progresso moral de seus habitantes, tendo chegado tal tempo, este lugar, a terra, será interditado àqueles que não hajam aproveitado as instruções que aí vieram. O que nós vamos fazer aqui no centro, sábado à tarde, no tratamento espiritual, nas palestras no domingo de manhã, ou na sexta-feira à noite, ou nos grupos de estudo, ou nos estudos que nós fazemos no particular em nossa casa. Instruir. Estamos tendo a oportunidade de nos instruir. E tendo a oportunidade de instruir, somos chamados a escolher. A exercitar o nosso direito mais básico que Deus nos dá, o nosso livre arbítrio. Então, se nós não aproveitamos esse tempo que nós temos de instrução, automaticamente, olha lá, e tal interdição se aplicará não só aos encarnados, como aos desencarnados de tal grupo. Serão exilados para mundos inferiores, como antes sucedeu sobre a terra com os componentes da raça adâmica. Ao mesmo tempo, serão substituídos por espíritos mais adiantados. É a esta separação que Jesus presidirá, o que é figurado por estas palavras do julgamento final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Veja que não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem tergiversação. Mas não, nós sabemos, né? A doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista, não há inferno. Não, o inferno é o inferno de nossas próprias consciências, né? É lógico, seremos exilados para um outro plano, teremos oportunidade de recomeçar? Sim, com certeza. A doutrina nos informa isso, porém à custa de muita dor, de muito resgate. Estamos tendo a oportunidade de evitar passar por esse processo. Estamos num mundo em que esse mundo regenerado prevalecerá o bem sobre a terra. Por que alguém em sã consciência preferiria retrogradar, digamos assim, e ir habitar num plano de maiores dores das que já vivemos, do que as que já vivemos, quando tem a oportunidade de permanecer num plano que subirá a um estágio em que o bem prevalecerá sobre o mal, em que os valores cristãos serão a regra e não a exceção. Né? Sem entrar aqui em questões partidárias, nós vimos aí pessoas defendendo corruptos de diversos partidos, independente de qual seja o partido, certo? Tudo bem? Então, a oportunidade de escolher está nos sendo dada. A oportunidade de exercermos o nosso livre-arbítrio e escolhermos em que polo vibratório queremos estar, está nas nossas mãos. Cabe a nós decidir o que fazer com esta oportunidade. Deus respeita de forma absoluta o nosso livre-arbítrio. Nós sabemos. Nós temos o nosso mentor espiritual, o nosso guia, o nosso anjo guardião, seja lá a expressão que a gente queira usar, né? Está no nosso lado para inspirar as nossas ações, para lembrar-nos das nossas programações espirituais. Então nós temos a lei de Deus gravada nas nossas consciências. Temos a inteligência para discernir.
Temos os nossos anjos guardiões, que falam nas nossas consciências o que está certo e o que está errado. Temos os espíritos familiares, que também nos protegem. Temos a instrução que vimos colher no centro espírita, na igreja católica, nas igrejas evangélicas, a respeito da moral do Cristo. Temos todas as condições para decidir corretamente. No entanto, com medo de sermos rotulados, vejam só, reparem vocês, as pessoas que defendem essas ideologias, quando você coloca fatos científicos e argumentos sérios e concretos que demonstram que essas ideologias estão equivocadas, elas não combatem os argumentos que você coloca. Eles rotulam você. Eles partem para uma desvalorização do argumentante, não do argumento. Então aí eles criam esses rótulos, que são inúmeros, eu não vou ficar repetindo aqui. Então quando você pega estudos científicos que demonstram que a ideologia de gênero está equivocada e coloca os argumentos para essas pessoas que defendem essa ideologia, eles não rebatem os argumentos científicos. Eles rebatem o argumentante, rotulam o argumentante. Então, vejam só, o bem e o mal são valores morais e valores espirituais. Valores morais de caráter absoluto, segundo a própria doutrina. Certo? São as únicas coisas que prevalecem após a morte do corpo físico. O mal que nós fazemos, pelo que nós agimos, e o mal que nós causamos por nossas omissões. E o bem que nós fazemos. São esses valores, são a energia decorrente da nossa observação destes valores é que vai determinar a nossa posição na apartação. No momento em que esse plano fizer a transição em definitivo. Né? Tem até um videozinho bacana, tem um rapaz, um grupo que chama Amigos da Luz, né? Recomendo lá no YouTube, eles têm vários vídeos muito interessantes. Então ele faz uma historinha lá em que a pessoa recebe um telefonema e fala assim, olha, você foi sorteado, recebeu uma passagem, né, uma viagem de férias aí. Ele fala, nossa, mas como assim? Nunca ganhei nada. Não, você vai aí para um outro planeta, um planeta menos 2015, mais ou menos assim. Não tem luz elétrica, não tem... Ela vai brincando com as coisas, né? Mas é mais ou menos assim. Vai chegar um momento que nós teremos a nossa passagem. A nossa passagem para permanecer no mundo de regeneração, a nossa passagem, o nosso convite para irmos continuar a nossa evolução num plano material mais duro, ou tão duro quanto este, mas em condições inferiores. Lá na Gênesis eu não quis colocar, né? Mas ele fala, né? Seremos encaminhados para planos mais duros, ou mesmo dentro da Terra, em bolsões, porque no plano de regeneração ainda haverá o mal. Né? Ainda haverá lugares em que o mal existirá, mas em bolsões. Bolsões ainda muito atrasados do ponto de vista espiritual, moral. Então seremos convidados a reencarnar nesses grupos. Sofrendo. Não é o que se propõe. É duro, né? Mas eu fiquei muito revoltado, né? Digamos assim, com essas coisas, porque a doutrina nos chama a escolher. A doutrina nos chama a nos posicionar. E o Cristo é claro. Está lá, Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, meus irmãos, o tema é duro, o tema é espinhoso, mas eu senti a necessidade de falar a respeito.
E vou encerrando a minha fala de hoje pedindo para que nós nos instruamos, busquemos compreender em profundidade essas questões que estão sendo colocadas. Não acreditem no que eu estou falando. Busquem informação. Vão buscar informações a respeito do que é ideologia de gênero. Mas busquem informações sérias e não se limitem a um lado da questão. Peguem os dois lados. E Deus, na sua misericórdia, com a consciência que nós temos, nos dirá o que está certo e o que está errado. Peguem essas ideologias, essa ideologia que prega e propaga a liberação do aborto até 12 semanas. Estudem em profundidade. Estudem os dois lados. Exerçam a faculdade talvez mais importante que Deus nos deu, que foi a razão. E formem o seu convencimento. Não fiquem mornos nessa história. Ou sejam quentes, ou sejamos frios. Se instruam. E vocês saberão decidir. Saberão tomar a melhor decisão. Verão onde estão os erros. Porque tudo que nós fazemos na vida ecoa pela eternidade. Essa frase não é minha. Essa frase é de Marco Aurélio, imperador romano. Tudo que fazemos na vida ecoa pela eternidade. E a doutrina espírita nos traz isso como uma verdade absoluta. Somos responsáveis por tudo que fazemos. Muito bom dia para todos. Me perdoem se eu me excedi em algum momento, porque o tema é realmente espinhoso, mas eu achei que a gente precisava, talvez, nos conscientizarmos da gravidade do momento. E vejam vocês, não é por acaso que nós estamos passando por isso. Não é por acaso. Essas ideias não surgiram do nada. Correto? Muito obrigado a todos, um bom dia, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito bom. Obrigado.